Você sabia que no Brasil existem mais de 26 mil barragens e que quase 4 mil delas têm um alto potencial de causar danos graves? Esses dados são de um levantamento nacional feito pelo Sistema Nacional de Informações sobre Segurança de Barragens, da Agência Nacional de Águas, a ANA. A gente já teve exemplos trágicos, né, como os rompimentos das barragens nas cidades mineiras de Mariana e Brumadinho, que deixaram centenas de mortos, uma completa tragédia. Mas o que fazer para evitar que desastres como esses voltem a ocorrer? Sobre esse assunto, eu converso com a geóloga e presidente da Associação dos Geólogos de Pernambuco, Lília Albuquerque. Bom dia, Lília. Seja bem-vinda ao Brasil Hoje. Bom dia, Daiane. Bom dia a todos que estão assistindo o Brasil Hoje. Então, a questão da barragem aqui no Brasil ela é bem séria, principalmente por causa dos últimos desastres que teve, não é? Nossa, muito Então, sério mesmo, Lília. E eu queria já começar perguntando para você sobre o critério para a construção de uma barragem mais segura. olha, o critério na construção, ele deve obedecer à legislação, e a legislação nacional, que ela vai desde da base da construção, seguindo uma série de critérios técnicos, até a manutenção dela. Então, hoje no Brasil é proibido a construção de barragens do tipo de alteamento a montante, que foram as barragens problemáticas que causaram os desastres, os maiores desastres aqui no Brasil, que elas são as mais instáveis. Então, além dos critérios técnicos exigidos na legislação, principalmente não construir esse tipo de barragem, e inclusive, depois desses desastres, elas foram proibidas, e as que já estavam construídas nesses critérios, elas tiveram prazo até 2022 para serem descaracterizadas. Aquelas empresas que não conseguiram atingir esse tempo, elas poderiam entrar com recurso para poder ter um tempo a mais e descaracterizar esse tipo de construção. Lili, por que ocorrem esses rompimentos de barragens? Os rompimentos eles ocorrem principalmente pela falta de manutenção e utilização de equipamentos geotécnicos adequados. Esses equipamentos eles são utilizados periodicamente para medir dados, para medir movimentos da barragem. Ela não rompe de uma hora para outra, ela vai apresentando sinais, desde deslocamentos centimétricos até por metros. Então, esse monitoramento ele tem que ser feito regularmente. Qualquer sinal de deslocamento dela são tomadas, né, devem ser tomadas algumas ações para evitar o rompimento dela de fato. Direto chama a atenção as notícias sobre esses rompimentos de barragens e principalmente nós vimos em Brumadinho e Mariana a questão do rompimento e daquele tanto de lixo, aquele tanto de coisa espalhada. De que forma prevenir para não acontecer esse tipo de coisa? Até mesmo cuidados ali de fiscalização seriam ideais? O ideal é sempre ter uma fiscalização, um monitoramento, a não construção desse tipo de barragem a montante, porque ela é a principal causa de rompimento, ela é muito estável, e esse monitoramento constante, o monitoramento ele é essencial para evitar esse tipo de acidentes. Olha só, e a questão do rompimento de barragens também prejudica o meio ambiente, porque é aquela história. O maior prejuízo são as vidas. Perdem-se as vidas, deixa muita gente desabrigada, prejudica o meio ambiente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Pois é, além dos desastres, das perdas, né, de vidas, os rejeitos de mineração, eles, de um modo geral, são ricos em metais pesados e possuem um pH baixo. Então, quando uma barragem ela se rompe, os rejeitos, além de matarem, né, as pessoas por sufocamento, o rejeito ele tritura os corpos humanos em função do seu alto teor de solos e da velocidade também. Então, além disso, nós temos, por onde o rejeito passa,
ele carrega consigo os nutrientes do solo e dispersa uma grande quantidade de metais pesados que contaminam aquela região. Então, traz um prejuízo ambiental, assim, incalculável, porque as pessoas elas não podem mais utilizar aquela água, aquele solo, por conta dessa contaminação que vai deixar não só a população da região doente, né, se começar a usar aqueles águas, bens minerais ali disponíveis, mas também os animais ali presentes. E isso gera, principalmente quando atinge o rio, que foi o caso, foi o caso aí que nós tivemos. Então, o rio ainda leva essa contaminação por quilômetros. Então, é incalculável o dano ambiental que causa esse tipo de acidente. E existe alguma regra, alguma lei, alguma coisa que determine a recuperação desses espaços? Tem, nós temos a legislação ambiental brasileira, que ela define esse tipo de ação, o que é que as empresas são responsáveis ou não. Então, tem esse tipo de regra aqui no Brasil e ele deve ser cumprido, tá? Então, qualquer coisa que não seja cumprido, que a empresa não esteja fazendo, não esteja cuidando, ela está descumprindo a regra da legislação ambiental do Brasil. E a gente sabe que aqui a impunidade reina, né? Inclusive, nós vemos aí as tragédias de Brumadinho, que não teve gente que foi responsabilizada ainda. O que fazer para que essas pessoas sejam responsabilizadas? Porque foram vidas perdidas, a natureza ali se perdeu, a cidade se destruiu. Como fazer cumprir, então, essa lei? Olha, através da Política Nacional de Meio Ambiente, né, que ela é de 1981, os responsáveis, eles podem ser presos, né, dependendo do grau da irresponsabilidade ou omissão deles, multados, e eles têm que pagar pelo todo o processo de remediação daquelas áreas contaminadas. Sabe-se, através da mídia, que as empresas, ela é responsável por essa tragédia, vem realizando algumas ações de remediação das áreas contaminadas e pagou multas por conta dessa má gestão da barragem. Quanto ao processo criminal, né, cabe à justiça brasileira avaliar os dados, relatórios, se houve de fato uma omissão, uma má gestão ali da estrutura da barragem, do monitoramento, através dos relatórios que são entregues à agência de mineração e a órgãos ambientais. Então, tem como fazer o acompanhamento de como é que estava a evolução dessa empresa em relação à fiscalização dessas barragens, o monitoramento dela. Então, é pegar esses relatórios, ver o passo a passo que a empresa deu, ver se ela estava de acordo com a legislação brasileira. Uhum. Lília, eu queria que você comentasse sobre a importância do trabalho de um geólogo nesse tipo de atividade para evitar, né, que esse tipo de coisa aconteça. O geólogo, ele tem um papel fundamental, que ele estuda o solo, então o solo, as rochas, então ele vai fazer o monitoramento também comparando como é que está, por exemplo, a crista de uma barragem em relação à topografia em que ela está inserida, a base onde é construída a barragem, ela também tem que ter um estudo sólido para ela ser consistente, ser estável para barragens. Fazendo estudos sísmicos também, é possível o geólogo ele identificar os locais, indicar métodos de construções técnicos para garantir a estabilidade da barragem ao longo da sua vida útil, porque ela é construída e ao longo da produção de minerais e minérios, ela geralmente ela é aumentada. E é nesse processo vai aumentando a capacidade dela, é que nós temos que ir monitorando para não romper. E, além disso, sempre fazer um monitoramento com equipamentos geotécnicos, que é
fundamental. Então, o geólogo ele também faz isso. Na verdade, é equipe multidisciplinar, geólogos, engenheiros, e todos juntos fazem um bom trabalho para que a estrutura ela seja saudável ao longo de toda a sua vida. A gente sabe aqui que nosso país também, Lília, tem aquela questão das pessoas que moram em situações de risco, né? Então, eu acho que também falta a questão de políticas públicas, não só a questão de um trabalho de um profissional como o seu, mas também falta políticas públicas para garantir a segurança dessas pessoas. Lília, muito obrigada por sua participação. Obrigada, Daiane. Bom dia para você. Bom dia.